Boa noite a todos que já estão aí acompanhando esta live. Como prometido, né? Um pouquinho aí de papo filosofando sobre nada mais, nada menos do que um pouco do pensamento, né, de Leon Trotsky. E claro, na minha humilde ótica, nada mais, nada menos do que alguém para falar muito bem sobre essa linha, né? Independente aí da visão de cada um, mas falar um pouco aí do pensamento, né, de Leon Trotsky. Convido aí novamente meu amigo Guilherme de Almeida Soares, cientista social. Ele logo logo vou entrar aqui com ele na conversa, né, para ele se apresentar mais um pouco e falaremos bastante coisa a respeito. Não reparem aqui no cabelo, né? Porque devido a toda a questão do coronavírus, estou evitando o cabeleireiro, né? E consequentemente ele vai secando ao longo da tarde e não competem a mim. Então, por essas e outras, eu tô parecendo um pouco o Giorgio Tsoukalos daquele programa Alienígenas do Passado do History Channel. Mas sem problema, como eu também, né, apesar das viagens, o resto é o resto. Vamos convidar aqui o Guilherme, então, já está conosco e adicionando. O Estamos a convite postos. já deve estar entrando aí já. Aqui no meu, pelo menos, já está constando que está adicionando ele. Às vezes tem um probleminha ou outro na internet ou na transmissão das pessoas. Então são coisas que a gente tem que saber lidar um pouco. Estou aqui. Eu estou conversando agora. Mas já deve estar conseguindo entrar assim, espero. Bom, eu Aí, já tô. conseguiu. Grande. Fala, tudo bom? Já tô aqui já. Maravilha, tudo bom? Aí, agora sim. Ouve bem? Tô escutando. Internet tem dessas coisas. Aí um pouco de paciência para todo mundo, mas a coisa vai rolar. Guilherme, na escuta? Tô na escuta. Eu tô na escuta. Seu volume está um pouco baixo.
Bom, aqui no meu celular tá no último. Deu certo aí? Deu certo. Aqui no meu celular tá aqui tá no último. Maravilha. Bom, fiz aí nossa a breve apresentação do tema, né? E novamente convido aí você a se apresentar novamente para o público. Quem não me viu, eu sou Guilherme, estudei Ciências Sociais, lá em São Paulo, e atualmente estou cursando o curso de História Seu na volume está Univap. um pouco baixo. Eu estou cursando o curso de História na Univap, é, e vim aqui novamente. O André deu espaço, mas dessa vez vim para falar sobre o pensamento do revolucionário russo Leon Seu Trotsky. volume está um pouco baixo. Eu estou cursando o curso de História na Univap, e vim aqui novamente. O André deu espaço, mas dessa vez vim para falar sobre o pensamento do revolucionário russo Leon Trotsky. Bom, O áudio está um pouquinho ruim aqui para mim. o problema da internet é da sua ou é minha? O André deu espaço, mas dessa vez vim para falar. Calma que essas coisas é assim mesmo, né? Internet sabe como. Estamos aqui tentando reconectar o Guilherme, né? Às vezes pode ser problema aqui da internet, que afinal de contas sabem como é, né? Tem dias que tá melhor, tem dias que tá um pouco pior, a gente vai levando, né?
Mas já está aqui adicionando o Guilherme. Bom, tá chamando aqui, mas adicionando o Guilherme. Pronto. Agora. Aí, agora sim. Agora sim. Uhum. Bom, acho que agora a Maravilha. gente. Bom, caso o pessoal não tenha pegado direito, né? Deixa eu apresentar novamente. Então, meu nome é Guilherme. Meu nome é Guilherme, estudei ciências sociais, entre ciências sociais e ciências políticas. É, é, atualmente eu faço história e sou um grande admirador do pensamento de Leon Trotsky, o revolucionário russo, na qual a gente vai tratar nesta live. Perfeitamente. E o Trotsky, né? Uma figura que fascina alguns, encanta outros e também incomoda, né? Eu diria até que incomoda aí uma grande maioria de pessoas, sejam elas da direita e da esquerda, e esse é um dos pontos que vamos conversar aqui nessa live, né? Mas para muitos que estão acompanhando a gente, estão assistindo aqui, devem estar se perguntando e podem estar se perguntando, mas quem é Trotsky, né? Então vamos falar um pouco exatamente sobre isso aqui agora, né? Então fica aí a primeira pergunta, não é bem o Guilherme explanar um pouco sobre quem é Trotsky, né? Quem foi Trotsky? Quem foi? Quem foi Trotsky? Bom, posso ir? Vamos lá. À vontade. Primeiro quando a gente fala de Trotsky, a gente tem que falar sobre a Revolução Russa. Digamos assim, foi um grande movimento histórico da humanidade, digamos assim, o peso
e do que foi a Revolução Francesa em 1789. E assim, por que isso? Por ter uma autoproclamação? Não. Na verdade, é pelo próprio termo, revolução. O que significa a revolução? Trata-se de uma radical coisa pelo país. A sua raiz, uma mudança radical profunda em determinada coisa. Desse ponto de vista na sociedade, onde muda tanto de a economia, a política, mas também muda também as relações sociais a partir do momento que novos modelos, digamos assim, de sociedade, novas organizações aparecem. E o que acontece? Hoje, a gente está no sistema. Hoje a gente está no sistema capitalista, né? Uhum. E o capitalismo, ele tem duas principais classes sociais na sociedade: a burguesia e o proletariado. Existem outras classes aí, mais classes na sociedade, moderna, na sociedade capitalista. É a burguesia e o proletariado que possuem interesses que não podem se conciliar. Dá para praticar um termo comum. Porque ambos estão de produção da sociedade e enquanto explorando uma prática conservadora porque quer manter seus interesses, seus privilégios, a outra vende a sua força de trabalho e quer mudança, né? E para essa revolução acontecer, é muito fácil que a mudança radical na sociedade está e ela se organiza por partido, ou seja, então a revolução será a obra de uma classe. Nesse caso, quando a gente fala da revolução russa, será a obra da classe trabalhadora, né? Aí, a importância de Trotsky. Por quê? Porque Trotsky foi a vanguarda, foi dirigente dessa organização trabalhadora, ou seja, ele foi a cabeça pensante da classe, que pensava a política, que pensava tipo, qual estratégia tomar. Foi ele junto com o Lenin. Assim, isso foi possível porque Trotsky foi um grande estrategista, foi um grande teórico e foi um revolucionário. Tanto é que, por exemplo, na questão de estratégia, é importante lembrar que um dos referentes de Trotsky, além do marxismo, foi o teórico militar chamado Clausewitz, e que pensava a guerra, e o Trotsky se apropriou desse material para poder pensar a guerra
para começar a guerra de classes, a luta de classes. E o que acontece? E a gente pode falar assim, que o Trotsky e o Lenin, eles são herdeiros de Marx e Engels. Simplesmente por uma questão simplesmente uma questão histórica que quando o Marx morre, a gente tem a Primeira Internacional. É pessoas que se organizam em torno de um determinado coisa. E quando o Marx morre, o Engels, junto com alguns países funda a Segunda Internacional. Só que esses sociais democratas começaram a ter uma postura diferente do próprio marxismo, em achar que, enquanto Marx chegava a tomar o poder da classe via revolução, os sociais democratas achavam que era possível chegar ao socialismo através de formas graduais, como se a gente caminhasse de uma linha evolutiva até o final. Né? E o Lenin, nós a ideia que era o marxismo. Então, a gente pode falar que os primeiros herdeiros Marx e Engels foi ele e Trotsky. Né? Além disso, o Trotsky deu importantes contribuições ao marxismo, pensando como viver classes, se apropriando do material do Clausewitz, teorias sobre o movimento individual e combinado, e esse tratamento mais ou menos mundialmente os países atrasados que têm relação de dependências com os países avançados economicamente, e aonde que, a partir do momento que o país avançado economicamente dá um salto de um avanço, esse país acaba tendo mas surgem tradições profundas dentro dele. Né? E acho que é o principal que a gente vai debater aqui, é mesmo o principal opositor ao stalinismo. Né? Muito antes das denúncias contra Stalin surgirem de preenchendo e muito antes disso, o Trotsky já colocava os no Stalin. Né? Então, o que é quem foi Trotsky é que dá para dar um mais ou menos nesse sentido antes da gente passar para discutir quais são as diferenças entre Trotsky e Stalin, diferentes do e o stalinismo. Né? Podemos continuar? Bom, aí, ouvindo um pouco mais sobre Trotsky, né? Nesse debate, a gente, só para as pessoas que estão chegando agora, né?
Lembrar a todos que estamos aqui debatendo um pouquinho e tentando entender o pensamento, né, de Leon Trotsky, um dos mais importantes revolucionários da chamada Revolução Russa, né? Pode prosseguir? Então vamos lá, prosseguindo. Então a gente entender a diferença entre Trotsky e Stalin, a gente tem que entender, assim, ao meu ver, a luta política que aconteceu ética que Trotsky travou contra o Stalin e que para diferenciar uma da ele tinha uma dificuldade de, muito pela sua época, de entender que é possível a revolução acontecer em países atrasados economicamente. Tanto é que o Marx, por conta do seu depois ele começou a rever posteriormente de que, por exemplo, na Rússia poderia acontecer uma revolução socialista lá, né? E no caso do... Por quê? Pelo estágio do capitalismo na época de Marx. O estágio que o capitalismo encontrou, que o Lenin encontrou no capitalismo era o capitalismo imperialista. Na fase capitalista, a Rússia já era um país capitalista, mesmo com todas as ações econômicas e políticas que o país, por exemplo, pela própria tem um czar. O que acontece? Acontece que já tinha a Rússia já era um país capitalista. E o que o Lenin pensou? Assim, a Rússia já pode ter condições suficientes de então, aí entra de crise, Primeira Guerra, todas as condições objetivas que levaram a ter funcionário. Qual que é o problema? A Rússia ela não poderia sustentar a revolução sozinha. Precisava da Revolução Alemã para poder se sustentar. Só qual foi o problema? A Revolução Alemã foi traída pela social-democracia. Né? A social-democracia optou por votar os mundial, levando milhares de trabalhadores à morte. E por conta disso, a Rússia entrou num jogo. Então, o próximo é o primeiro problema, né? Além desse primeiro problema, você tem toda a destruição da guerra por conta da revolução. Por exemplo, você tem um livro muito bom
Peter Senge, que é o primeiro ano da Revolução Russa, que conta o processo contra-revolucionário que a Rússia teve de destruição de território ficado pelos exércitos e o exército branco, né? Além de outras coisas assim, bárbaras, tipo o olho de trabalhadores que apoiavam a revolução e afastavam os trabalhadores no meio da rua. O que acontece? Isso é um desgaste dentro do país, fazendo com que a classe trabalhadora que resistiu à fome, resistiu à guerra, resistiu à revolução, ficasse descascada. Um bom desgaste. E o que acontece? Por conta do atraso da Rússia, o Lenin começou a adotar táticas, implementar medidas, assim, medidas capitalistas, medidas tipo, a economia da Rússia, né? E só que isso era uma tática. A estratégia dele continuou sendo uma estratégia socialista. O que acontece? Continuou sendo. E acontece o seguinte: o Lenin, por conta de todo o seu esforço, teve uma doença terminal, que veio a falecer. E essa, dentro do partido bolchevique, tinha uma ala entre uma ala a princípio era a Revolução de Fevereiro, né? A Rússia aconteceu duas revoluções, a Revolução de Outubro, e aonde quem entrou no governo foram os bolcheviques, o Kerensky, e tinha uma postura que não chamamos os trabalhadores, e essa ala do partido bolchevique, incluía o Stalin, adaptou totalmente a política do Kerensky, sendo que sabia que o bolchevique só vai ser corrigida com a chegada do Lenin em abril. Tanto é que ele tem um livro famoso chamado Teses de Abril, que travam por esse trabalho. E aí começou a entrar um debate dentro da Rússia que era que colocava a revolução permanente e a revolução no país. A revolução permanente é uma teoria do Trotsky, uma teoria do Estado, pela teoria do Estado. A revolução no seu país achava que a Rússia ela conseguia se manter sozinha sem apoio de uma revolução de um país. A revolução em um só país é o conceito do Stalin, então, né? Exatamente. E que a revolução iria se aprofundar sem ajuda que ajudaria a aprofundar iria se aprofundar sem ajuda da revolução do outro país. E a revolução permanente, a revolução do Trotsky,
ela partia muito daquela concepção que o Marx escreveu no manifesto, que é aquela famosa frase que trabalhadores do mundo todo unidos, e que essa frase não é um mero jargão, né? Essa frase parte da concepção capitalista de uma pirâmide expandir realmente no mundo todo, né? E essa teoria tem a concepção de que da independência de classe, que a classe trabalhadora não podia misturar seus interesses com a classe burguesa. Ela tinha que se manter uma linha independente. E ela tinha que levar demandas democráticas e ligar essas demandas democráticas com a Revolução Socialista. E a Revolução Socialista ela tinha que ser mundial. Ela partiria das fronteiras nacionais e partiria para o mundo todo. Né? Tinha que seguir à risca essa frase do Manifesto Comunista. Né? Uhum. E muito diferente do que o Stalin achava que a Rússia conseguisse se manter sozinha. Depois a história se mostrou que a Rússia não conseguiu, que a União Soviética não conseguiu se manter sozinha, apesar de tanto tempo ela estando em pé. E o que acontece? Essa teoria do Stalin levou o Stalin a ter uma postura de uma relação pacífica com os países capitalistas de outros países, os países capitalistas de diversos lugares. E uma postura da União, uma postura passiva de não. Em última instância, tem um livro muito bom de um argentino chamado Emílio Albamonte, que é o principal dirigente de um partido chamado PTS, e ele traz uma concepção muito interessante do objetivo estratégico da Revolução Socialista, que é levar a Revolução do âmbito mundial, ela não foi levada até o final, né? Então, ou seja, o socialismo só iria acontecer de fato quando tiver a Revolução Socialista até o final. Enquanto a Revolução Socialista até o final, digamos assim, que a gente não tem para falar que, por exemplo, o debate que sempre existe que não se deu certo, né? Ou seja, o que acontece? Essa postura passiva fez com que os partidos comunistas da época, que estavam atrelados ao Stalin, começaram a trair a revolução em qualquer processo revolucionário que tivesse na época. Podemos citar aqui a Espanha, a Alemanha, e na Alemanha aconteceu algo mais grave, porque a política do stalinismo, por exemplo, zigue-zague. Ela de repente ela ia para o lado oposto. E aí, o stalinismo tinha uma política muito absurda, fésperas do na Alemanha, que pregava que a social-democracia seria a mesma coisa que o fascismo. A gente viu aqui que a social-democracia traiu a revolução alemã, mas ela não é a mesma coisa que o fascismo, né? Tem muitas diferenças, né? Convenhamos. Tem suas diferenças. Apesar de toda traição, apesar da social-democracia da época. E ela representava um grupo bastante de trabalhadores, né? Então, o que o Trotsky... Então, o que o Trotsky pregava? O Trotsky pregava que
era necessário fazer uma frente única, onde o Partido Comunista não abrisse mão dos seus princípios, hoje que determinavam o principal objetivo, que é combater, derrotar Hitler. E o Partido Comunista se negou a fazer essa frente única, que é a social-democracia e social-fascismo. Né? E a gente sabe que a classe trabalhadora ajudou um dos maiores genocidas da história a assumir o controle da Alemanha praticamente mil barbáries. Né? A gente acho que assim, a gente deu para pelo menos um pouco do pensamento do Trotsky. Acho que tem outros elementos importantes também, como a fundação da Quarta Internacional. Acho que o Trotsky tem uma frase para mim brilhante e de ser mais apropriado pelo próprio marxismo, que é a crise de direção revolucionária, né? Um paralelo aqui no se a gente for fazer um paralelo aqui no Brasil a gente tem uma direção, tem problemas que o Brasil tem, não tem uma direção que organize a classe, ou seja, se a gente olhar para a esquerda atualmente no Brasil, Trotsky está mais vivo do que nunca. Trotsky está mais vivo do que nunca. Ou seja, por que o Trotsky fala isso? Para poder... Porque somente organizar a classe era possível tipo, organizar era possível derrubar o sistema. Enquanto não tivesse direção e que organizasse essa classe, sempre iria recompor e nascer ainda da forma mais degradada possível. Ele falava. Ou seja, o capitalismo não iria cair sozinho, precisava de ter que derrubar o capitalismo. Eu acho que o principal pensamento do Trotsky, abro perguntas para você e para quem tiver. Aí, Trotsky, então, sempre presente aí no pensamento, né? Seja para agradar ou desagradar tantas pessoas, né? Em tantos cantos do mundo. E uma das questões justamente que chama a atenção, Trotsky tinha essa oposição com Stalin, mas era mais próximo, digamos, do Lenin. Porém, tem gente que defende que o Lenin era mais pró-Stalin do que a favor do Trotsky. Isso é verdade? Bom, você tem o... Isso não é verdade. Por quê? Porque, assim, simplesmente porque tem uma carta de testamento do Lenin, que o Lenin diz que o Trotsky que o Trotsky tinha tá na linha de poder. Os cultos da União Soviética não está. E o que acontece? Denunciando o burocratismo que o burocratismo que o stalinismo já tinha fazendo. O Lenin já denunciava, começou a denunciar isso. O que acontece? O Lenin estava doente, né? Uhum. E tinha uma doença terminal e que ele estava doente, ele estava delirando. Também que existem as inúmeras falsificações que os stalinistas fazem da obra do Trotsky. Por exemplo, tem um livro, uma coletânea de textos de arte
tem uma bibliografia falando de todos os nomes dos revolucionários e mais, e essa bibliografia fala que Trotsky ele era um contra-revolucionário menchevique, sendo que Trotsky, em determinado período da história, ele tinha uma forma de organização de partido dos mencheviques e só. E depois o Trotsky mostrou que essa forma de pensar dele, de partido, estava errada e que ninguém certo na mudança de organização do partido era o Lenin. Ele jamais foi um de clássico. Então tá aí uma das questões a serem colocadas. Outra coisa que deixa muita gente com o chamado cabelo em pé, né? É uma das teorias aí do Trotsky, o conceito, que até acho que é um livro dele, né? O conceito de a nossa moral e a deles. Muita gente, aliás, utiliza isso para implicar, né, com o Trotsky. O que podemos abordar aí sobre essa filosofia? A nossa moral e a deles. O Trotsky, nesse livro, o Trotsky começava a fazer um imenso combate às concepções da democracia burguesa que atacavam a União Soviética, não atacavam o burocratismo do Stalin de maneira revolucionária, atacavam a União Soviética dizendo que aquilo era uma ditadura, que a democracia burguesa que eles defendiam que está na União Soviética é o autoritarismo. Ele viu todo um debate disso, a hipocrisia dessas democracias. Falando que essas democracias elas reprimiram a classe trabalhadora, certo? Reprimem até hoje, né? Mais ou menos no meio do ano, até no final do ano, se a gente botar um exemplo, um exemplo bastante complicado, assim, por exemplo, no Chile, aconteceram diversas manifestações onde que a gente teve casos assim, embargos, assassinatos e inclusive gente amarrada para que se organizar para acontecer o mesmo com ela. Então, assim, a democracia é essa, né? É só a democracia que é essa, que abre espaço para que um cara que defende a ditadura militar assuma o governo e que permite militares que cometeram crimes de ditadura, como o seu general Heleno, e com a turma do seu general Heleno e companhia limitada, hoje no governo. Ou permite, por exemplo, o Mourão faça apologia à ditadura militar. Ou seja, o Trotsky naquela época não criticava essa hipocrisia e, é claro, não falei, porque são exemplos atuais, de diversas coisas. E o Trotsky tinha uma concepção muito boa e falava que assim, a moral, o marxismo, ele enxerga as coisas como uma questão de classe, né? Uhum. E as coisas, e certas concepções, elas não estão acima das que estão inseridas nesse tudo da nossa vida, entendeu? E o que acontece? E quando se coloca a concepção de uma moral universal, por exemplo, na verdade serve para poder
impor uma ideologia dominante que as pessoas aceitam. E o Trotsky, então, a partir dessa concepção, falava da moral área, que é uma moral distinta à burguesa, assim, fazendo também uma discussão política em torno da moral, então são duas coisas que estão interligadas, e falava do objetivo, dessa questão da moral, do objetivo, entendeu? Essa moral universal que nós temos, então, as teorias, os pensamentos propagados, seja pela ONU, pelos órgãos de imprensa, esse respeito mútuo, né, como eles costumam colocar, no fundo, segundo a teoria de Trotsky, esconde essa hipocrisia, digamos assim. Sim, exatamente. Isso, esconde essa hipocrisia por estar se tratando de uma sociedade de classes que estão em constante conflito uma com a outra, né? Acho muito interessante você que citou essa questão da da ONU. Constantemente, por exemplo, a imprensa, ela sofre seus ataques de outras burguesias do Estado. É só ver o que acontece hoje com o governo, por exemplo. Então, o que torna essa questão muito mais complicada, né? Do que torna essa questão muito mais complicada, torna essa questão muito mais hipócrita, da moral universal, da democracia liberal como valor, uma democracia de valor universal. É um livro bastante interessante que convido todos a lerem, mas assim, você esse livro, acho que tá aí. Essa, digamos, esse pensamento do Trotsky não pode ser, por um lado, perigoso, cair numa relativização da ética, a ponto de da pessoa querer fazer o que lhe der na telha? Não, eu acho que não, porque mais uma vez, a classe trabalhadora, ela tem seus princípios, né? Certas coisas que as pessoas fazem na vida, tipo, por exemplo, Ford, dos princípios da classe trabalhadora, por exemplo, não posso chegar e, sei lá, estuprar alguém e falar que isso em defesa da classe trabalhadora, porque isso é uma atitude princípio, né? Então, os princípios, inclusive, muito mais valorosos da sociedade burguesa, né? Por exemplo, da sociedade burguesa, mais uma pessoa iria, tipo, na sociedade comunista, chamar uma pessoa e por exemplo, uma pessoa passar fome, e a fome na sociedade comunista, né? Ainda que os urubus de Venezuela e Cuba, mas assim, não existiria fome na sociedade comunista. Jamais iríamos relativizar a fome algo natural ou certas hipocrisias que existem dentro da sociedade burguesa, né? Então, acho que aí uma relativização da ética, pelo contrário, afirmaria princípios muito mais que nós temos hoje. É realmente uma teoria a ser sempre debatida, né, entendida, e recomendar aqui a quem não conhece, ou mesmo quem conhece, estar sempre lendo
e relendo o pensamento trotskista, né? Eu acho que o debate é muito fundamental hoje, porque assim, porque a gente vive numa época, né, e as pessoas perguntam o que vai acontecer, por exemplo, depois da pandemia, né? Uhum. E a pandemia mostra, dura e triste, de que o sistema não pode mais continuar em pé, né? Com mais de 50 mil pessoas mortas no Brasil, casos notificados e casos de não notificação, né? Que por aumento, além dos casos de morte no mundo todo, né? Tipo, a sociedade colapsou, porque como diria o Trotsky, o capitalismo não consegue responder às contradições que ele cria, né? E por isso o capitalismo merece perecer. Então, tipo, acho que é um debate que torna mais importante o período que a gente tem que assistindo, mas acho que é um debate de suma importância, tipo, discutir a história, fazer balanço da história para poder conclusões e pensar o que a gente faz perante tudo isso, né? Ou se a gente fica parado, ou a gente... Até porque se ficar parado, passam por cima da gente, né? Como já estão passando, já. Por exemplo, eu já vi que a história já anunciou a abertura das escolas, né? E além das aberturas do comércio, por exemplo, o número de mortes subiu de maneira absurda naqueles dias. E acho que dá pra gente, e acho que é preciso, já passou discutir mais do que fazer e resgatar um pouco a história, porque a gente nunca pode começar do zero, né? A gente tem que sempre resgatar os exemplos históricos, tirar uma síntese e pensar o que a gente faz. Perfeitamente. No Brasil, atualmente, concordemos ou não com a linha de cada um, mas quais partidos, aí para as pessoas que desconhecem um pouco, né? Mas quais partidos têm alguma orientação trotskista? Bom, pra gente, pra, pra, pra gente, pra gente discutir o trotskismo brasileiro, a gente, na verdade, a gente tem que discutir, assim, primeiramente, antes de falar do partido, tem que discutir um pouquinho da história do trotskismo pós-morte de Trotsky, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem um pacto de Yalta e de Potsdam, onde os países ditos socialistas, os capitalistas não poderiam intervir, os países capitalistas, os socialistas poderiam intervir. Tanto é que, por exemplo, só como um pequeno gancho, a União Soviética, por exemplo, é contrária à Revolução de Cuba. Só foi se alinhar à Revolução de Cuba somente depois, né? E o que Trotsky achava, depois da guerra, o stalinismo ia ruir. E na verdade, foi o oposto. O stalinismo se fortaleceu. Né? E diversas outras correntes
do trotskismo começaram a estudar a teoria do Trotsky. Mandel, Pablo, posteriormente, Moreno, que começaram a ter teorias do trotskismo, que começou a de o Pablo, de que existiam dois blocos em disputa, o Stalin e o bloco capitalista, então teria que se unir os socialistas para combater o capitalismo que se unia ao Stalin, e concepção do Moreno, que é de achar que é possível uma etapa antes da Revolução Social, ter uma etapa democrática, que é possível. Essa concepção que o Moreno tinha assim, bastante colocada. A partir das correntes. Assim. Hoje, na esquerda, a gente tem o principal, né, com o principal corrente de esquerda que está à esquerda, que é um partido amplo, que tem diversas tendências entre os tendências são trotskistas. Como o MES, como a Resistência, e a gente tem o PSTU, que é um partido trotskista na concepção do Moreno, né? Os morenistas. Que o próprio PSTU já mostrou que essa concepção é equivocada, as políticas equivocadas que o PSTU teve, por exemplo, no período de injustiça, né? Eu lembro exatamente que eu estive numa manifestação uma 2016 aconteceu um racha do PSTU, que surgiu uma outra corrente, e eu lembro muito bem o Toninho, que é um dirigente histórico discursar a fazer 1000 manobras para falar que não foi uma derrota. E o que acontece? E você tem correntes que e você tem uma corrente aqui no Brasil chamada MRT, que impulsiona que é um diário digital que possui em vários países, como na Argentina, na Venezuela, nos Estados Unidos, e essa tenta resgatar raízes, tenta buscar raízes de continuidade do trotskismo, fazendo um balanço profundo do período do trotskismo pós-guerra, um balanço profundo da sua origem, porque essa corrente surgiu de uma corrente da Argentina chamada MAS, que é o MRT faz parte de uma fração, uma internacional chamada FT, conquista, e na Argentina é representada pelo PDS do MAS. O MAS, o que era? Era uma corrente do Moreno, principal referência, e acreditava nessa concepção da Revolução Democrática como uma revolução socialista. Estava sem tapista, na qual houveram várias acho essa que hoje é a maior da Argentina junto com o Partido Obreiro. Esses, então, são os digamos, os considerados, né, trotskistas aqui da nossa, claro, com viés de outras fontes, né, do movimento
detalhe, né? Mas vale a pena colocar aqui em questão de novo. Seja de direita ou de esquerda, muitas pessoas entendem, ou na visão delas, dizem que Trotsky está ultrapassado, ou já não corresponde mais ao nosso século XXI. E na sua avaliação? Eu acho que isso é um tremendo equívoco, né? É óbvio que, assim, que a gente não pode, uma, uma, fazer uma relação mecânica nossa época, mas os fundamentos do Trotsky, assim como os fundamentos do Marx, é um elemento muito interessante de que ele não trata-se de uma teoria estática, uma teoria é possível realidades de diferentes épocas, como o Lenin fez na época do Marx, que ele vivia numa época distinta. E hoje, assim, é possível se apropriar do pensamento trotskista por conta disso. É um pensamento que não é um pensamento estático. É possível se encaixar numa realidade diferente na época que o Trotsky viveu, além de mais que a gente vive ainda no capitalismo, né? E como a gente vive no capitalismo, a gente pode dizer que o pensamento trotskista se mantém, o pensamento antissistêmico. Para a esquerda, ou melhor, na visão dos trotskistas, é o que teríamos de mais concreto para, de fato, derrotar o capitalismo, o sistema capitalista. Oi, não entendi, repita. Na visão então dos trotskistas é o trotskismo é o que temos de mais concreto para derrotar o capitalismo. Não só mais como de concreto. Eu diria que, como eu falei anteriormente, o Trotsky é um dos mais herdeiros de Marx. Inclusive, assim, para falar que isso não é uma autoproclamação, se a gente for pegar os teóricos pós-stalinismo, vai ter que existir um racha, a praxis aonde os teóricos marxistas aí, que também tem um valor, se afastaram um pouco da praxis e o teórico o Trotsky foi um dos principais teóricos que foram herdeiros do marxismo e seguiu o marxismo a sua risca, tipo, como eu falei, adaptando a teoria do Marx à sua época. Então, acho que não é o que a gente tem de melhor, é o que é se apropriar da teoria marxista. É claro que também é importante reivindicar outras figuras históricas do movimento revolucionário, como o Gramsci, que tem uma obra muito importante sobre Maquiavel, o livro a Rosa Luxemburgo, com todo o seu combate à social-democracia, foram também contribuições de extrema importância, mas o herdeiro da teoria marxista se chama Trotsky e se chama Lenin. Se chama Lenin.
Em resumo, é basicamente isso, né? Sabemos que toda a teoria marxista, né, e seus desenrolares, né, suas heranças, seja leninismo, marxismo ou entre tantos outros, né, o próprio trotskismo, entre outros, sempre carece aí de importantes debates e dá sempre muito pano para manga, né? Até porque tem sempre os prós e contras e tudo indica que isso ainda vai se esticar por um bom tempo. Mas acho que foi uma live interessante e boa para instruir aí bastante gente, né? E lembrando, ela fica aí disponível no canal para quem quiser sempre estar acessando novamente e assistindo para tirar algumas dúvidas aí sobre o pensamento trotskista. É o Guilherme, que agora faz História na Univap. Só fazer as considerações finais. Sim. E fazendo, acho que a gente já parte para considerações finais, né? Então, Isso. Então, fazendo as considerações finais, agradecer mais uma vez ao André por ter dado espaço. André, a gente já parte das considerações. Oi, tô ouvindo. A gente já parte, né, para as considerações finais. Já. Eu acho muito agradecer ao André pela oportunidade de ter cedido o espaço para falar do Trotsky, reforçar da importância do trabalho do André fazendo, né, de espaço de diferentes correntes do pensamento, né, e além do mais, está espaço para vozes que normalmente não tem muito espaço para poder falar, né, e agradecer também também a oportunidade de também falar também para a Rádio Estadão Vale, a rádio que trabalha, e novamente reforçar e, como falei, esse é um debate necessário, porque por conta do período que a gente vive e a necessidade da gente buscar respostas profundas, né? Como eu falei, existe muito a seguinte pergunta: o que vai ser do mundo pós a pandemia, né? E acho que vai ser do mundo pós a pandemia. Eu acho que isso depende da ação dos trabalhadores para da própria sistema, né? E se apropriar de um pensamento de um cara que estava cabeça da revolução de um dos principais do 20, acho de extrema importância, apesar da época, né? Perfeitamente. Está então as nossas considerações, né? E agradecendo aqui a todos que acompanharam a live e aqueles que por acaso não puderam ou pretendem acompanhar em outro momento, compartilhem aí, né, com seus amigos, indiquem e futuramente estaremos aí com outros debates aqui também. E Guilherme Soares, meu agradecimento. Muito. E espero que mais para frente tenha outras oportunidades da gente debater sobre outros temas, porque é importante levar essas ideias mais para frente para outras pessoas. Perfeitamente. Concluindo nossa live, então, uma boa noite a todos e tchau.